E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Beleza? Bom, gente, eu estou de volta aqui, tá, para cumprir aquilo que eu havia prometido no último vídeo que eu gravei. Bom, gente, no último vídeo que eu gravei, eu havia falado que estaria daqui para frente falando sobre teologia. E cá estou para falar com vocês sobre teologia. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto. Bom, gente, essa série de manuscritos, né, que foram encontrados no final da década de 40, eles têm sido alvos de debates, né, de fecundos debates entre estudiosos do mundo inteiro. Bom, eles têm sido alvos de debates por quê? Porque eles retratam, né, um período importante na história do povo de Israel. Que período foi esse? O período interbíblico, período este também compreendido como o período da apocalíptica judaica. Bom, com relação aos manuscritos do Mar Morto, eles formam aproximadamente uma coleção de mais ou menos 930 documentos descobertos entre 1947 e 1956. Pois bem, esses documentos eles foram escritos entre os séculos III a.C. e I após Cristo. Portanto, 300 anos aproximadamente, 300 anos de história esta que muitas vezes e por muitos autores, né, essa história ela é narrada muito superficialmente por muitos autores, mas esses manuscritos eles trazem o modo de vida daquele povo com um pouco mais de profundidade. Pois bem, com relação aos manuscritos do Mar Morto, eles podem ser encontrados em 3 línguas distintas. Na sua grande maioria, eles estão em hebraico, alguns em aramaico e apenas e tão somente pequenos fragmentozinhos, né, escritos em grego, né, da obra de Platão, A República. Bom, no meio de todos esses manuscritos, havia um que se destacou também, que era conhecido, passou a ser chamado de manuscrito de cobre. Esse manuscrito de cobre ele foi escrito numa forma de hebraico bastante complexa de se decifrar, de se ler, de se traduzir, né? Esse manuscrito ele também relata o modo de vida daquele povo. Pasmem, gente, esse manuscrito de cobre, ele, ao ter sido redigido, ele não era a forma com a qual os antigos escribas judeus escreviam, grafavam, eternizavam as suas memórias e a memória do seu povo. Bom, com relação aos manuscritos do Mar Morto, eles podem ser encontrados, classificados em vários grupos. Dentre esses mais variados grupos, nós temos os escritos bíblicos, os comentários, há também os textos de cunho apocalíptico, há também os manuscritos da ordem. Bom, os textos mais importantes, por serem de 1000 anos mais antigos do que os registros do Antigo Testamento, conhecido até então, e por oferecerem uma vasta documentação inédita sobre o período em que foram escritos, revelando com isso aspectos desconhecidos do contexto político, né, daquele povo. Esses manuscritos, eles retratam um modo de vida bastante peculiar. Por quê? Porque nós falamos ali do período em que Israel estava sob a dinastia Hasmoniana, e ao falar também, né, desse período, fala sobretudo de como era o judaísmo rabínico daquele período histórico. Bom,
Os pergaminhos contêm pelo menos um fragmento de todos os livros das Sagradas Escrituras hebraicas, exceto o livro de Esté. Além dos fragmentos bíblicos, contém regras da comunidade, escritos apócrifos. Ali também há os filactérios, há calendários, entre outros documentos. Com relação aos manuscritos do Mar Morto, no que diz respeito ao seu histórico, eles foram casualmente descobertos, como eu disse, por um grupo, né, em 1947, por um grupo de pastores que estavam ali, naquele momento, pastoreando cabras. Bom, um dos pastores, uma das cabras, ao se desgarrar do rebanho, ela foge em direção a uma caverna. Para poder espantar essa cabra, esse pastor pega uma pedra, né, ainda jovem, né, esse pastor era um menino, vale a pena aqui ressaltar, um rapaz de aproximadamente 17 anos, ele joga uma pedra e essa pedra ela bate no fundo da caverna, e ao bater no fundo da caverna, essa pedra ela produz um som como se fosse o som de um vaso de barro estourando, quebrando. Bom, movido pela curiosidade, aquele rapaz, né, ele parte em direção àquela caverna, entra naquela caverna e quando ele chega no interior daquela caverna, ele depara-se com um amontoado de vasos de barro. Ele tira a tampa de um daqueles vasos e vê o que envolto, né, a panos, a peças de linho, né, havia uma série de fragmentos. Pois bem, o que ele fez? Bom, ele não sabia o que era, uma vez que ele era pastor e precisava de dinheiro para sobreviver, ele pegou esses manuscritos e vendeu para um comerciante de antiguidade em Belém. Pois bem, quando esse indivíduo compra, esse antiquário compra um desses manuscritos, bom, movido pela curiosidade, saber o que estava escrito, uma vez que era uma língua muito antiga e ele não conhecia hebraico antigo, ele chama uma equipe, ele chama alguns estudiosos para verificar, para analisar esse fragmento, esse documento. Pasmem, quando esses estudiosos eles se deparam com esses documentos, né, eles percebem que esses documentos eles retratam um período importante na história de Israel. Como eu disse, período esse que compreendia a dinastia dos Hasmoneus, a ocupação romana, ou seja, ele retratava um período da apocalíptica judaica, a expectativa apocalíptica, e junto com a expectativa apocalíptica estava a esperança messiânica. Eles falavam da vinda de um Messias, eles falavam da vinda de um Messias de cunho sacerdotal e o outro Messias de cunho guerreiro, ou seja, eles falavam da vinda de dois Messias e não de um Messias propriamente dito. Além do mais, esses manuscritos, eles além de retratarem esse período, esses manuscritos falavam também da regra do templo, ou seja, de como funcionava o templo, de como funcionavam as dispensas do templo, no que diz respeito a sacrifício, no que diz respeito às orações, enfim, todo o modus operandi, todo o modus vivendi dos sacerdotes. Mais que isso, eles falavam também do judaísmo rabínico, do judaísmo farisaico, ou seja, eles retratavam toda a história do povo de Israel durante aqueles 300 anos, né? 300 anos esses de profundas efervescências políticas, econômicas e, consequentemente, sociais. Bom, no que diz respeito à sua autoria, bom, a autoria antes era muito questionada, hoje não, hoje já é aceita pela maioria esmagadora dos estudiosos do mundo inteiro, sobretudo por arqueólogos. Bom, no que diz respeito à sua autoria, a autoria do documento, né, com base em várias referências,
eles foram escritos por uma comunidade chamada a comunidade dos essênios, que em hebraico é Kashai, né? E que em grego, segundo Flávio Joséfos, são os terapeutóis. Pois bem, os essênios eram uma comunidade de monges, se é que eu posso dizer, monges. Na realidade, a comunidade dos essênios formava uma comunidade de judeus, né, que foram para o deserto, né, em busca de quê? Em busca de santificação, em busca de, através dos seus ritos de purificação, purificar, né, o seu corpo, purificar a sua matéria e, consequentemente, purificar-se espiritualmente. E para isso existiam ali, dentro daqueles mosteiros, os chamados mikvahs, que nada mais eram do que piscinas, né, piscinas estas nas quais eles entravam, que serviam como banhos, né, como depósitos, como piscinas, né, de purificação. Pois bem, os essênios, no que diz respeito ao seu modus vivendi, eles eram indivíduos que possuíam uma teologia completamente distinta da teologia do judaísmo farisaico, né? Eles possuíam um modus vivendi completamente diferente dos zelotes, dos sicários, né? E de tantos e tantos outros grupos que surgiram naquele período intertestamentário. Bom, no que diz respeito a essa questão da purificação, há alguns estudiosos que afirmam que esses terapeutóis, esses essênios, eles lançaram as bases para o cristianismo do século I. Lançaram as bases para o cristianismo do século I. Dentre esses indivíduos, segundo esses historiadores, que foram influenciados por essa comunidade essênia, foi João Batista. Daí a ligação, a suposta ligação, que segundo esses estudiosos, daí a suposta ligação que essa comunidade essênia possuiu com o cristianismo do século I. Bom, antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né, os manuscritos mais antigos datavam da época do 9º e do 10º século da era cristã. Havia muitas dúvidas se podia mesmo confiar nesses manuscritos como cópias fiéis de manuscritos mais antigos. Visto que as escrituras hebraicas foram completadas bem mais de 1000 anos antes. Bom, com relação, gente, a esses manuscritos, alguns estudiosos, né, declararam que os rolos de Isaías fornecem uma prova irrefutável que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos dos copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa, ou seja, foi extremamente fidedigna. Bom, o rolo mencionado, o rolo mais famoso, né? O rolo mencionado é o rolo de Isaías. O rolo de Isaías trata-se de uma peça com mais ou menos 7 metros de comprimento. Ele está, na sua grande maioria, escrito em hebraico, mas algumas partes dele, de acordo com alguns tradutores, dentre eles o Roland de Vaux e o Joseph Fitzmyer, né, o professor Joseph Fitzmyer, né, pequenas partes dele, desse manuscrito, desse rolo de Isaías, está em aramaico. Pois bem, no que diz respeito aos manuscritos do Mar Morto, diferentemente do rolo de Isaías, a maioria deles é constituída apenas por pequenos fragmentos, com menos de 1/10 de qualquer dos livros. Os livros bíblicos mais populares em Qumran eram os Salmos. Foram encontrados aproximadamente 36 exemplares.
Bom, 29 exemplares do livro do Deuteronômio, né? Isaías, 21 exemplares, né? Bom, estes são também os livros mais frequentemente citados no Novo Testamento. Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu mudanças fundamentais, eles também revelam, até certo ponto, que havia versões diferentes dos textos hebraicos usados pelos judeus no período do Segundo Templo, cada uma com suas próprias variações. Nem todos os rolos são idênticos ao texto massorético, uma vez que o texto massorético também é um texto que data do período medieval, pois na grafia e na fraseologia, né, há muitas disparidades. Alguns se aproximam mais da Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, né? Essa versão grega do Antigo Testamento hebraico, ela surgiu por volta do final do século III e início do século II a.C., lá pelos sábios de Alexandria, 72 sábios de Alexandria. Pelo fato deles não conhecerem o hebraico, né, os judeus alexandrinos não conhecerem o hebraico, uma vez que eles haviam acabado de sair do exílio e, portanto, tinham acabado de sair da escravidão, eles perderam o contato com a língua mãe, perderam o contato com o hebraico. Então, para resgatar, né, o conhecimento, a tradição do povo judeu, uma vez que eles falavam o grego, né, as escrituras do Antigo Testamento foram todos os livros vertidos para o grego. Pois bem, e o resultado desse trabalho passou a ser chamado de Septuaginta ou versão dos 70. Anteriormente, gente, alguns eruditos achavam que as diferenças na Septuaginta talvez resultassem de erros, ou mesmo de invenções deliberadas dos tradutores. Os rolos revelam que muitas das diferenças realmente se deviam a variações do texto hebraico. Isso talvez explique alguns dos casos em que os primeiros cristãos citavam textos do Antigo Testamento, usando fraseologia diferentemente do texto hebraico, tais como Êxodos capítulo 1, verso 5 e Atos em consonância com Atos capítulo 7, verso 14. Esse tesouro de rolos e fragmentos bíblicos forneceu uma excelente base para o estudo da transmissão do texto bíblico hebraico. Os rolos do Mar Morto confirmaram o valor tanto da Septuaginta como do Pentateuco samaritano para a comparação textual, ou seja, para a crítica textual. Os rolos que descrevem as normas e as crenças da comunidade de Qumran tornam bem claro que não havia apenas uma forma de judaísmo no tempo de Jesus, ou seja, havia vários tipos de judaísmos. A comunidade de Qumran, né, tinha tradições diferentes daquelas dos fariseus e dos saduceus, como eu havia falado antes, ou seja, um modus vivendi, uma teologia diferente, um modus vivendi bastante diferente, ou seja, uma filosofia bastante diferente do judaísmo ou dos judaísmos existentes naquele momento histórico. Pois bem, é provável que essas diferenças, pessoal, tenham levado a comunidade a se retirar para o deserto. Eles se encerravam como cumprindo a profecia de Isaías 40, verso 3, a respeito de uma voz no ermo ou no deserto para tornar reta a estrada do Senhor. Diversos fragmentos de rolos mencionam o Messias, né, cuja vinda era encarada por eles, pelos essênios, como iminente, né, até então. Isso é de interesse especial por causa dos comentários de Lucas e de que o povo estava em expectativa da vinda
do Messias, conforme Lucas capítulo 3, verso 15. Os rolos do Mar Morto, ou os manuscritos do Mar Morto, ajudam até certo ponto a compreender o texto bíblico da vida judaica no tempo em que Jesus pregava. Bom, eles fornecem também informações comparativas para o estudo do hebraico antigo e do texto das Sagradas Escrituras, ou da Tanar, né, como os judeus preferem assim chamar. O texto, né, de muitos dos manuscritos do Mar Morto ainda exige uma análise ainda um pouco mais acurada. Alguns textos exigem uma análise um pouco mais criteriosa, um pouco mais minuciosa. Bom, talvez seja por causa disso que, portanto, é possível que haja mais revelações acerca deles no decorrer do processo evolutivo histórico, ou seja, no decorrer da caminhada, na medida que eles forem sendo montados, traduzidos e debatidos pela comunidade dos que estudam a Bíblia ou as Sagradas Escrituras com seriedade. Bom, a maior descoberta da arqueologia do século XX continua a empolgar tanto eruditos como estudantes, como estudiosos da Bíblia, ou seja, eles continuam ainda sendo alvo de fascínio para nós estudiosos das Sagradas Escrituras, para nós historiadores, para nós teólogos e arqueólogos. Bom, no que diz respeito à controvérsia, há aqueles mais conservadores que afirmam que existe várias controvérsias no que diz respeito a esses manuscritos com o modo de vida de Jesus. A associação de Jesus Cristo com a comunidade dos essênios, ou a sua influência sobre estes, é extremamente controversa entre historiadores do mundo inteiro. Os essênios, que viviam em comunidades isoladas, como eu disse anteriormente, tinham conceitos muito diferentes dos outros cristãos, dos cristãos do século I. Exceto a expectativa apocalíptica e, junto com a expectativa apocalíptica, a esperança messiânica. Bom, no que diz respeito aos manuscritos do Mar Morto, havia uma interpretação muito rígida no que diz respeito à guarda do sábado, pois, segundo as suas regras, até fazer suas necessidades fisiológicas era considerado uma violação do sábado. Eles levavam muito a sério essa questão da guarda do Shabat. Por incrível que pareça, embora assim, uma comunidade extremamente rígida, uma comunidade voltada para os ritos de purificação através dos mikvahs, era uma comunidade que, aos moldes da tradição judaica, ainda conservavam a guarda do sábado. Bom, é difícil conciliar, de acordo com os conservadores, ensinamentos tão rígidos da comunidade com os ensinamentos de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, que chegou a ser acusado pelos líderes da comunidade dos fariseus de violar o sábado, e ele, mesmo Jesus, era visto como cobradores de impostos e pecadores, algo inadmissível para os membros da comunidade judaica de Qumran. Bom, gente, com relação aos manuscritos do Mar Morto, muita coisa ainda está sendo montada, muitos manuscritos estão sendo montados, muitos manuscritos já foram montados e estão passando por um processo de tradução, e vamos esperar, vamos ver o que a comunidade tem reservada para nós aí no decorrer dos anos aí, tá? Então, gente, com relação a esse vídeo, por hoje é só.
tá? Eu espero ter ajudado vocês, tá? Espero que esse vídeo seja de grande valia, que esse vídeo seja de grande proveito. Deem uma lida, estudem sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Deem uma lida neles. Hoje você pode ver, encontrá-los disponíveis em pequenos fragmentos na internet. Alguns estudiosos já escreveram, vários estudiosos, melhor dizendo, já escreveram sobre isso, né? E é isso aí, gente. Então, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus aí e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente.